E Silvio Santos, agora fique com Doutor Sincero e Garotinho de 5 aninhos para comentando os canais em alta. E voltaremos em breve com a novela. Obrigado, Doutor Silvio Santos. É um prazer estar aqui com o senhor no seu canal fantástico, no seu canal top. Estou aqui com o garotinho de 5 aninhos. Bom dia, garotinho de 5 aninhos. Bom dia, doutor Sincero. Estamos aqui para comentar mais os vídeos em alta, né? É isso aí, então vamos lá então, porque time is money. O que você falou? Não falei nada, vamos lá. A escola me traumatizou. Dalmask. Garotinho, o que você tem para falar sobre a escola me traumatizou? A escola me traumatizou, eu tenho muito bullying. Você tem 5 aninhos, já foi pra escola? Não, mas no prazinho, os garotinhos jogavam tinta na minha cara. Eu tô muito triste, eu fiquei muito triste, eu tenho bullying. Garotinho, 5 aninhos, você ainda vai sofrer muito bullying na vida, então relaxa, vamos pra próxima. Dizendo sim para tudo por 24 horas. Me arrependi muito. Depende do que você fez, garotas. Mas esse canal aqui é o que? Eu sei lá esse canal, é canal de teste de gravidez, olha só. Será que. Ah, deixa pra lá, vamos pra próxima. Fute paródias, estar certo. Esse aqui não é o Caimar? É o Neymar. Esse cara aqui, ele acha que vai ser melhor do mundo. É mais fácil um meteoro cair na Terra. Eu sei que ele... Gretinho, eu tô sincero que sou eu, Gretinho. Deixa pra lá, vamos pra próxima. Reviravolta do Flamengo, novo técnico. Mano, eu tô querendo o Gallardo. O Flamengo tá querendo tudo, menos o título. Esse ano não vai ficar. É isso aí, o Flamengo não é de nada, esse ano não ganhou nada. Ah não, seu Mané de novo. Acertamos as dezenas da Mega Sena em cartelas diferentes. E até eu, né, meu? Eu faço 1 milhão de jogos e vou acertar os 6 números. E esses ricos aí são nada a ver, cara. Agora é a Bigger, Better, Bowser. Super Mario 3D. É com você, Gretinho. É um jogo de videogame, é muito legal, é o Mario Brothers. Eu só tenho 5 aninhos e jogo ele. Eu também joguei muito Mario Brothers, mas no Nintendinho, entendeu? E no Master System. Master System nunca teve, né? Não, eu sou burro, é só Nintendo. Tá bom, então eu Nintendo. 3 km por litro. Comprei um carro de 900 mil. Comprei um carro 900 mil exclusivo. Cara, 3 km por litro. Você comprou o que? Um carro de plástico? Esses ricos aí são muitos esses ricos. Maior susto das nossas vidas. Meu relato de parto prematuro. Espero que tenha dado certo. Grativo. Seja abençoado. É isso aí, garotinho. Cresça e seja muito feliz. Lana Del Rey. Essa cantora aí não é aquela que tem a voz grossa? Essa mesmo, canta muito, Lana do Rei, bastidores, Vasco 3, Botafogo 0, 2 times rebaixados para a Série B do ano que vem. É, dois times ruins, esses times aí, pior que o time de Várzea. Praticamente de farsa, né? Infelizmente, Gritinho, rotina do meu último dia de aula, 100% real. É, o último dia de aula, ela ficou sabendo, ela tá chorando porque ficou sabendo que ela repetiu. Repetiu pela 10ª vez a quinta série, muito burra essa menina. Palmeiras River Plate, o tio quase tive um infarto, meu Deus. É, o seu time aí quase que foi eliminado, né? Jogou nada. Não jogou nada, agora é Christian, Man, clipes, sei lá esse canal, não entendi. Fui pra praia atrás da carta dourada, outro canal de louco, fomos rápido, senão a gente vai ficar louco também. Fisgado em um segundo. O que que ela estava procurando? O sereio? Sereio não existe, garotinha. Papai Noel existe, rapaz que existe, mas sereio não existe. Desculpa te decepcionar. Rogerinho não deixa eu ir. O Rogerinho, quem que é? Deve ser o namorado dele, mas vamos prosseguir. O Arthur Classes e Anderson Freire. Esse é clipe gospel. É muito louco esse clipe, é muito 10. Clemente, hein? Eu recomendo esse clipe. Eu só tenho 5 aninhos. Eu sei que você tem escolhido.
The Sims 4, sobrenatural de objetos, sei lá o que é isso, minha nova cidade. Ela foi morar onde? Em Beverly Hills. Sei lá, ela foi morar em Bangu 2. Deve estar presa numa hora dessa. É hora de dar tchau, adeus Ford, o Ford vai embora, próximo GM. É uma retaliação, eu acho que eles estão querendo levar todas as empresas americanas para fora do Brasil. Porque eles têm treta com o Bolsonaro, o presidente Juju Biden. Não é BD, é Biden. Sei lá, é Biden. Ele tá querendo jogar uma bomba atômica aqui no Brasil. Vai jogar, vai levar a Amazônia para eles. Garotinho, pra você isso aqui é Enem 2020, revisão de histórias de geografia. Eu não sei nem quanto que é 1 mais 1, vou saber história e geografia. Olha só que menina bonita. A menina foi roubar amigo da escola, olha no que deu. Deu treta, deve estar preso uma hora dessa. Meus amigos adivinharam quanto custa o meu look. Acho que custa 400 reais. Olha o estilista lá no fundo. Acho que custa 400 reais. Esse sutiã aí você deve ter comprado na 25 de março, garota. Você não me engane. Agora é próximo, aula primeiro, workshop, não sei não. O que é isso aí? Eu não sei nem português, eu vou saber inglês. Deve ser alguma coisa de louco isso aí, ó. Eu vou ser pai. Cara, eu sinto muito de formar, mas o filho não é seu, é do seu tio ou do seu irmão. E você sacaneou com ele tá achando que ele é o pai, essa mané. É isso aí. Olha o K-pop. K-pop, uma banda maravilhosa, que não sei o nome, mas deve ser maravilhoso, grávida. Meu Deus, os ricos estão ficando todos grávidos ao mesmo tempo. Daqui a pouco vai passar de 10 bilhões o planeta. Bastidores do Ninho, jogadores, Ford fecha a fábrica, fechou de novo, porque vai embora. Tchau, vai embora do Brasil, vai embora dos Estados Unidos, vai passar pela alfândega ou vai tentar entrar pelos coiotes. Esse cara aí tem cara que vai entrar pelo México lá, ó. Vou levar bala. Vou levar bala dos americanos. Vai frete, garoto, boa sorte, Roda Viva, Rapetista, YouTube, aula de YouTube. Ó, o boiadeiro, sorte grande. Sabe como está a vida do ex-pedreiro que ganhou 36 milhões na loteria? Nessa ganhou 131 conta vaca. Tem tantas vacas, tem mais vacas do que a gente pode imaginar agora. Tem mais vacas do que cimento, que ele ficou mexendo com muito cimento durante a vida. Episódio 1, Improvo, Refúgio. Olha só que muito louco isso aqui, sem peixe no rosto. Cada um, né, cara? Olha só, uma menina bonita e ficou parecendo o Frankenstein. Como nos conhecemos, eu não sei lá, vocês estavam bebendo, vocês estavam naquele lugar, não sei, no forró. É aquela cantora, Simone Mendes, como é que é, irmã daquela Somália? Simária, o seu burro. Depois fala que eu que tenho 5 aninhos. Eu não sei lá, eu não entendo sertanejo, não entendo, meu negócio é rock and roll. Me dei muito mal nessa trollagem. O Renato Gaúcho, sei lá que esses caras, olha só que mulher salada, sempre com a bomba. Deve estar aplicando aquele detergente na veia, por isso que ela tá ficando assim. Que muito triste, estou muito triste, olha só, eles terminaram. Quem são eles? Tainá Thalita terminou com esse Zé Mané, mas com esse Zé Mané aí até eu terminaria se eu fosse mulher, pô. Você vai ser papai, ele riu de nervoso, vou te tranquilizar, é pegadinha, você não vai ser papai, vai ser seu amigo. Agora é o Felipe Feto, quer dizer, Felipe Neto. Esse cara aí não é aquele mané que joga Minecraft, aqueles jogos sem sentido? Esse mesmo, fiquei sem gasolina da Ferrari, olha só pra te humilhar, garotinho, você nunca vai ter um Fusquinha. Nossa amiga, loteria, a Coca-Cola. Eu quero uma Coca-Cola, não tem nem suco aqui, só tem tanque. É verdade, você tem que ficar muito rico, garotinho. Mandaram o Rogério embora, outro bebê. Então é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta. Tchau!